A força dinâmica geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo-lhes os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais o mal em vossos corações? Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o envilece. Sendo seu o ministério do amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da lide uma fraternidade e da nobre compaixão. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Joana de Ângeles. Caríssimos irmãos da Casa Espírita União com Jesus, caríssimos irmãos espíritas de outras casas, caríssimos amigos e irmãos de outras crenças, de outras religiões, neste momento, nós rogamos a Deus, o nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Mestre, para que nos dê vossas bênçãos, a fim de que possamos, neste instante, elevando os nossos pensamentos, refletindo sobre a nossa vida neste planeta, irmanarmos-nos num pensamento de amor, de paz. Quero agradecer à Casa Espírita União com Jesus, que nos convidou para que falássemos hoje sobre as pandemias e a transição planetária, ou até mesmo sobre a Covid-19, que é o que está agraçando no nosso planeta, e a nossa transição. Para falarmos sobre a transição planetária, nós haveremos de dar um pulo na história e fazermos a seguinte análise.
Aos religiosos que têm a Bíblia como o seu livro sagrado, e não somos nada contra essa ideia, esse pensamento ou esta aceitação, mas eles acreditam que o homem apareceu na face da terra como num passe de mágica de Deus criando do lodo da terra o homem, soprando-lhe a narina e fazendo com que ele já estivesse na sua constituição física organizada. Nós entendemos que Deus criou o princípio inteligente. E este princípio inteligente, que era ignorante do bem e do mal, ele evoluiu. E se nós tomarmos a ciência por base, nós vamos encontrar há 1.800.000 anos a presença do homem, como os Homo erectus, que já com uma formação mais parecida como o humano, que existiu até aproximadamente 500.000 anos. Eles eram chamados de Homo erectus. Aos 500.000 anos, nós vamos ver uma outra formação, que são os chamados Homo habilis, que de 500.000 anos até 350.000 anos existiu na face da Terra. Surge então o homem de Neandertal, que de 350.000 anos existiu até aproximadamente 30.000 anos. E daí nós vamos encontrar o Homo sapiens, que somos nós. Vejamos essa transição em toda a trajetória do ser na face da Terra, de 1.800.000 anos. Dizemos é muito tempo. Se compararmos ao planeta Terra, que dista de 4 bilhões e 600 milhões de anos, nós diríamos, foi ontem. 1 milhão de anos, 2 milhões de anos para 4 bilhões e 600 milhões de anos, é o sexto dia que nós vamos encontrar lá em Gênesis, no Antigo Testamento, quando Deus criou o homem. Então, é o sexto dia, que para nós corresponde hoje 1.800.000 anos. Então, é toda essa transição do Homo erectus ao Homo habilis, ao homem de Neandertal e ao Homo sapiens, que somos nós. Toda a trajetória, as transições, porque da origem do Homo erectus até a presença do Homo habilis é também toda uma transformação. Nós estamos em constante transformação. E aí nós vamos ver que nos nossos últimos 30.000 anos, já a presença do homem com consciência de ser, lutando contra inimigos, contra feras, lutando para roubar das feras as presas a fim de se alimentar, lutando contra outras tribos, morando em cavernas, em grutas e desenvolvendo a inteligência. Então, como nós somos criados lá, simples e ignorantes, nós recebemos a inteligência, a razão e o livre-arbítrio para desenvolvê-la. E nesse desenvolvimento é que nós vamos avançando. Aí, para a gente ser um pouco mais simples e claro, nós vamos pensar na presença do homem no planeta Terra como ser, criatura de Deus. Para tudo isso havia uma organização.
Deus não jogou o homem aqui entre as feras, até porque antes deles as feras já existiam nesse processo evolutivo, mas deu-lhes a inteligência para que eles as desenvolvessem e crescessem. Então esse é o processo. Nós vamos dar um pulo na história e chegar a aproximadamente 10 mil anos, quando o homem já organizado começa então o período da civilização. E é aí que surgem as primeiras pandemias, com a domesticação de animais e a invenção da agricultura, o armazenamento dos grãos que atraíam a presença de ratos, e estes transmitiam e transmitem a peste bubônica. Então vejamos que essas doenças surgem por atitudes. E nós vamos mais tarde, aproximadamente 3.500 anos, a varíola. A varíola atormentou a humanidade até os nossos dias. Ela foi erradicada em 1980. Eu sempre falo que tive o grande privilégio de participar da sua erradicação como vacinador, indo nos lugares mais difíceis dessa região, levar a antivariólica aos braços das pessoas na erradicação dessa pandemia. Tivemos mais tarde a peste bubônica, que é considerada a causadora da peste negra. Ela assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas, isso na antiga Eurásia. A população mundial, que era de 450 milhões, baixou para 350 milhões. Em 1817, já praticamente nos nossos dias, nós vamos nos defrontar com o cólera, que matou também centenas de milhares de pessoas e que ainda é considerada pandemia. O Allan Kardec foi contemporâneo do cólera e em alguns momentos ele fala sobre a pandemia. Tivemos já mais tarde a chamada gripe espanhola, que acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido por essa pandemia em 1918. A sua origem é incerta. Ela recebeu esse nome em razão da sua intensa divulgação pela imprensa espanhola, visto que estava em plena guerra mundial e os países envolvidos não permitiam a divulgação da pandemia, da gripe espanhola, por uma questão de estratégia militar. Sabemos que o nosso presidente da República da época, Rodrigues Alves, morreu acometido da chamada gripe espanhola. Aí já nos nossos dias nós tivemos a gripe suína, o H1N1. O vírus surgiu dos porcos no México em 2009, espalhando-se rapidamente pelo mundo, matando mais de 16 mil pessoas. No Brasil, nós tivemos o primeiro caso confirmado em maio, e no final de junho, isso menos de 2 meses, já tínhamos 627 pessoas infectadas. Aí são os momentos pandêmicos, diríamos, que nós temos conhecimento no mundo. Mas vamos pensar na época de Jesus. Na época de Jesus havia os leprosos. Eles eram confinados no Vale dos Leprosos. Então, aqueles que contraíam a lepra
tinham que andar anunciando-se com um sino para que as pessoas, ao ouvirem o anúncio, fugissem delas. E Jesus, certo dia, logo depois que ele proferiu o Sermão do Monte, lá no Monte das Beatitudes, ele desceu e a multidão o acompanhou. E de repente aparece um leproso, se dirige a ele e diz: Senhor, se tu queres, podes me limpar. E Jesus diz: eu quero, fica limpo. E ele, naquele momento, ficou curado. Então, havia na época de Jesus a pandemia, diríamos assim, ou a epidemia da lepra. Eles eram confinados. Hoje, o leproso ou anceniano, eles são cuidados, tratados nos centros de saúde, como pessoas normais, sem ter que se confinar. Então, é o avanço tanto científico quanto moral. Não tem essa repugnância pelos leprosos. E aí nós vamos refletindo sobre as eras da humanidade, a transição do homem na Terra, que é nada mais, nada menos do que o propulsor da transição planetária. À medida que o homem avança, o homem evolui, vai modificando as suas ideias, as suas práticas, e com isso o meio vai se alterando, vai se modificando. Nós vemos Abraão saindo de Ur, na Caldeia, aproximadamente 800 anos antes de Moisés, numa peregrinação na busca da terra prometida. Foi uma aventura. Abraão, considerado o hebreu, a palavra hebreu quer dizer aquele que veio do outro lado do rio, tinha uma promessa espiritual de que dele surgiria uma geração. E nós sabemos que os hebreus, depois os israelitas e judeus, são originários de Abraão. E aí nós vamos entendendo a mensagem de Abraão naquele momento. Era uma transição. A informação de Deus, de um Deus existente, a fé que ele depositava nesse Deus, deixou uma ideia que se proliferou e se consolidou com Moisés. Moisés veio e traz então a ideia ou informação do Deus único e assim se constitui um novo momento na nossa história. A confirmação do Deus único por Moisés, a edição dos 10 mandamentos, que nós consideramos como lei espiritual, os profetas que o seguiram, que foram mensageiros da espiritualidade, todos num preparo para um momento importantíssimo. Mas antes de Abraão, eu quero voltar um pouquinho no tempo, nós vamos encontrar os chamados capelinos, aqueles que não conseguiram acompanhar a evolução do seu planeta e foram exilados ao planeta Terra, encarnando aqui. Quando nós falamos dos capelinos, que vamos entender como a raça adâmica, não foi uma chuva de espíritos do planeta Terra, mas foi um processo encarnatório. Espíritos mais evoluídos encarnando no planeta Terra, modificando inclusive a cor da pele, que é com a raça adâmica que nós vamos conhecer a raça branca, e trazendo seus conhecimentos tecnológicos para que o nosso planeta se valesse dele na sua evolução. Então foi uma transição importantíssima para nós que hoje estamos aqui. Essa consciência trazida pelos capelinos
da tecnologia, do avanço que modificou a sua época. Eles vieram, muitos deles resgataram a sua condição moral e retornaram ao seu mundo de origem. E dizem que ainda existem capelinos encarnando aqui no planeta Terra e reencarnando aqui no planeta Terra. Então, é uma colocação que fazemos rapidamente. Mas pensemos então no momento de Jesus. Que transição extraordinária nós podemos sentir quando ele traz a manifestação do amor. Já não é mais a lei de Talião que prevalece, já não é mais o odiar o inimigo, mas o amor ao próximo, amar o inimigo, fazer a outros o que gostaríamos que eles nos fizessem, numa transição extraordinária de ideias, de transformação moral. Esta foi a presença de Jesus na Terra, com esse significado extraordinário de evolução do homem no plano espiritual. Assim, nós tivemos do Mestre Jesus um importante momento para a nossa transformação. Mais tarde vem a doutrina espírita, que nos dá o conhecimento da vida espiritual com as informações dos próprios espíritos. É aí que ocorre o momento da codificação da doutrina espírita. E assim é que nós hoje podemos, no intercâmbio entre homem e espíritos, recebermos novas informações como base para a nossa transformação moral. A transição do planeta Terra, de mundo primitivo para mundo de expiações e provas com a presença dos capelinos. E hoje, do mundo de expiações e provas para o mundo regenerador, com a presença da doutrina espírita, dos espíritos luminares vindo ao planeta, trazendo as suas mensagens, explicando-nos com detalhes os ensinamentos do Mestre Jesus, tirando o véu daquilo que ainda estava encoberto, esclarecendo os ensinamentos parabólicos de Jesus, hoje com palavras claras, porque foi assim que o Mestre quis. Quando vier o Espírito Consolador, que é o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, ele vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito, e todas as outras coisas vos ensinarão. Este é o momento, queridos irmãos, não só da doutrina espírita, de todas as crenças, porque a doutrina espírita não veio para disputar espaço com religião alguma, mas a doutrina veio para esclarecer os pontos encobertos pelas outras religiões, as dúvidas que pairam sobre a cabeça de muitos. Ela vem esclarecer e mostrar para nós que o momento como o qual vivemos da Covid-19 é um momento maravilhoso para a nossa reflexão, para a nossa evolução espiritual. É assim que nós entendemos que a Covid não é um castigo de Deus. Muitos assim o dizem, muitos desconjuram, e nós dizemos, estamos vivendo num momento maravilhoso para a reflexão, para mudanças de atitudes, para mostrar aos chamados poderosos e aos humildes que todos somos iguais na face da terra, embora em condições de evolução diferenciada, pela conquista de cada um, mas não pelo poder econômico, não pela condição social, e sim pelos valores morais que o homem conquistou e conquista. É assim que nós estamos no mesmo barco ou na mesma nave espacial que é o nosso planeta Terra. Diferentes, sim,
por questão de evolução, semelhantes por questão de seres humanos que somos, iguais pela condição de criação que todos nós partimos do mesmo ponto. É assim, queridas irmãs, queridos irmãos, que nós vamos trilhando nesta escala evolutiva espiritual. Que façamos desse momento de pandemia o degrau para a nossa subida espiritual, para entendermos que é a solidariedade e a fraternidade que tem que prevalecer. E quando nós somos solidários e fraternos, colocando na nossa solidariedade e na nossa fraternidade a substância primordial do amor, nós estaremos avançando e nos preparando para um novo momento na nossa vida, na imortalidade. Nós não morremos como se pensa. Nós não nascemos no berço e nem morreremos no túmulo. Poderíamos entender até melhor. Não fomos criados no berço e nem acabaremos no túmulo. Nós viemos, estamos e voltaremos à pátria espiritual, porque somos espíritos imortais, criados para vivermos para sempre. Não somos eternos, só Deus é eterno. Porém, fomos criados para não morrermos jamais e vivermos na eternidade. A doutrina espírita, esta doutrina de luz e do amor, nos consola. Neste momento de aflições, nós lembramos do Mestre Jesus mais uma vez. Vinde a mim, vós que estáis em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Recorramos ao Cristo, cada momento de aflição, cada momento de sofrimento, cada ente querido que nos despedimos deles voltando à pátria espiritual, seja pela Covid ou por outras enfermidades, porque neste momento morre tanto quanto se morre com a Covid, acidentes, homicídios, suicídios. Quantos morrem de câncer, de tuberculose? E nós, então, nos voltamos tão somente para a Covid. Mas são todos irmãos nossos que voltam à pátria espiritual. Se pensarmos bem, o acometido da Covid leva 10, 15 dias para desencarnar. O acometido pelo câncer leva anos, muitas vezes, da tuberculose. Então, é um momento para refletirmos o valor da vida. Não tenhamos medo da morte, mas tenhamos coragem para viver. Enquanto vivermos, bendigamos a Deus, nosso Pai, que nos dá a oportunidade da vida, mas que não sejamos inúteis, que não passemos em brancas nuvens, como diz o poeta, mas que construamos em favor dos nossos irmãos que necessitam, sendo solidários. Se não temos a técnica para curar a Covid, de outras enfermidades, temos o poder da oração, temos a mão amiga para servir, temos a condição para oferecer o alimento material, e assim é que nós nos irmanamos e sejamos e seremos partícipes da construção do mundo melhor. É assim, queridas irmãs, queridos irmãos, que nós, neste momento de transição, antes de transição do planeta,
a transição do homem, porque sem esta, aquela não ocorrerá. Possamos ter a consciência e nos irmanarmos neste objetivo. Eu quero agradecer do imo da alma à Casa Espírita União com Jesus, que me confere esse tempo para dialogar com os irmãos, levando a nossa mensagem simples, modesta, porém retirada do fundo do coração, para que nós transformemos em oração e que cada um nesse instante receba o nosso abraço fraternal e que juntos roguemos ao Pai Celestial, em nome de Jesus, que é o nosso Mestre amado, em favor do nosso planeta azul, para que continue azul, brilhando no espaço e que possamos então, queridas irmãs e irmãos, juntos dizermos graças a Deus e assim, Pai amado, que nós vos agradecemos, que assim seja.